Muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar de carros premium que são sleepers. Sleepers, o que eu quero dizer é, ninguém sabe direito o que é, passam até meio despercebido, mas que são carros que andam e têm um desempenho muito bacana e até mesmo potencial muito interessante para modificações. Obviamente, nenhum deles vai ser barato de manter, tá? Então se você vai comprar qualquer um dos carros que eu vou estar aqui falando, o carro é até que ok de preço, mas eu tô sossegado porque não vai quebrar, tá errado. Eles vão dar manutenção e vão custar caro, mas são legítimos sleepers. Sleepers, carros que você vai ter que explicar para todo mundo que não entende de automóvel que bagaça é essa que você comprou e surpreendê-los quando levá-los para dar uma volta com o desempenho, certo? Mas começando a lista, o carro que eu localizei, que até nem sabia que tinha vindo para o Brasil, mas existe carro anunciado, é um Audi S4, sim, daquela geração 2010 que os 2.0 turbo você deve fugir. Aqui em cima vocês podem ver do que eu estou falando, tá? Mas no caso do S4, eu achei um S4 2010 11 com 58 mil quilômetros, anunciado por 130 mil reais. Barato não é, mas eu vou explicar para vocês aonde a coisa fica interessante. Debaixo do capô nós temos um 3.0 V6, que a Audi chamava de TFSI, equivocadamente chamado de turbo, mas que na realidade era um supercharger. Sim, meus amigos, a Audi trabalhou com superchargers, inclusive esse mesmo motor equipa a SQ5 contemporânea, que é um carro mais comum aqui no Brasil. Mas bom, caixa automatizada de 7 marchas de dupla embreagem, não é o dupla embreagem que dá problema, tá? É o DL501 banhado a óleo. Você tem que substituir os fluidos, ver o estado que está as embreagens, mas não é aquele S-Tronic que vai dar pau, tá? Mas bom, esse motor 3.0 V6 Supercharger ele rende 333 cavalos para 45 kg de torque. Isso significa que mexer na polia do Supercharger, dar um tapinha no ECU, fazer um escape, certamente vai fazer render mais. E vou te falar, é o carro para pegar os outros despercebidos em saída de farol, porque a tração, como manda o figurino, é 4, tração integral permanente da Audi, tá? Original, esse carro faz de 0 a 100 em 5,3 segundos e a máxima é de 250 km por hora. Lembrando, esse é o carro para pegar todo mundo desavisado. Porque o cara acha que é só mais um Audizinho A4 velho, meio capenga lá, fumando, baixando óleo, com um câmbiozinho CVT, mas na realidade tem um monstrinho de powertrain ali de baixo, tá? Obviamente, o Supercharger não é exatamente o que mais vai render, não rende exatamente na preparação como um turbo, mas dá para brincar, dá para fazer ser um legítimo sleeper. Próximo carro nessa lista, aí já é um carro que divide muito o pessoal aí que gosta, que eu tô falando do BMW 335i, mas eu não tô falando do 335i com kit M, tá? Eu tô falando do 335 Top, carro difícil de achar, vieram poucas unidades, especialmente no primeiro ano. O que eu tô recomendando para vocês é uma 335i Top 2007, ou seja, o primeiro ano, logo que a 330i foi descontinuada, pelo menos aqui em termos de trazer para o Brasil, e passaram a trazer o 335i, tá? Nós temos o motor N54, que eu já comentei aqui em cima, vocês podem ver o vídeo sobre os motores 35i, onde eu explico diferenças e onde o calo aperta. Mas bom, esse motor 3.0 6 em linha biturbo, ele rende na 335i 306 cavalos para 40,8 de torque. Números reconhecidamente pessimistas, porque todos sabem que é bem provável que esse carro renda esse número de potência e torque nas rodas, tá? Mas por que da Top? A Top porque ela parece uma 320, tá? E tem uma vantagem, a suspensão é muito mais macia, o carro é muito mais gostoso de usar como único carro, é uma delícia. O problema desses carros, meus amigos, como eu disse, é manutenção corretiva e manutenção preventiva. Problema de bomba de combustível, problema de bico, bomba de água. Mas que eu falei, não, o motor em si não quebra, ele te mata lentamente pelas bordas, entendeu? Mas bom, por que eu estou recomendando esse carro? E esse é um dos momentos que eu digo que tem que ir com muito cuidado. Não dá para comprar um carro desse sem fazer uma pré-compra, sem fazer um certificado. Então vai lá para pit stop, leva para o Fernando, deixa o pessoal da pit olhar o carro mecanicamente, provou lá com eles, faz um certificado da supervisão para ter certeza que o carro tem procedência documental, estrutural, porque, meu, esse carro aqui que eu estou indicando para vocês, ele tem 80 mil quilômetros, ela é 2007 e ela está anunciada por 47 mil reais. Você não vai gastar só 47 mil, tá? Separa mais 20 de contingência logo de cara. Mas assim, o potencial que isso tem, com a facilidade de uso, o design da Top em si, ela tem tudo mais sleeper. Você não diz que ela é o canhão que ela é, você só vai desconfiar do desempenho quando você olhar para a saída de escapamento ali, que tem uma de cada lado do para-choque.
tá bom? Bom, próximo carro na minha lista é um carro que até que tá, ó, tempinho ela aparece e sai de venda, aparece e sai de venda, tá? Você poderia, eu sempre falo que esses carros, né, classe S, série 7, A8, com mais de 10, 15 anos de idade, você não sabe de onde veio, como é que foi, como é que tá a manutenção, são carros que vão te quebrar, cara. São carros que são dolorosos. Acho que algumas exceções podem ser feitas no caso das S para as versões AMG, tá? Porque o carro que eu estou indicando aqui é uma que apareceu novamente agora, que é a S55 Compressor, tá? E aí nós estamos falando do mítico motor 5.5 V8, só que com compressor, tá? Mesmo motor que a gente via na SL55 compressor, que a gente via na E55 compressor, na CLS55 compressor, primeiro ano delas, ou seja, fazia para SL55 com S55 e, obviamente, a base, o coração disso aqui deu origem ao powertrain do SLR McLaren, meus amigos, que é um sedã de alto luxo e de muito peso, muita tecnologia embarcada, no caso com 493 cavalos para 71 kg de torque. Nós estamos falando de um carro de 2003, tá? Foi o primeiro ano que esse carro veio equipado com motor com compressor, tá? Câmbiozão automático de 5 marchas, tração traseira, tá? Na época a Mercedes declarava que oficialmente esse carro é capaz de fazer 0 a 100 em 4,8 segundos e ter a máxima de 250 km por hora. Que nós sabemos que ela passava dos 300 km por hora e que o 0 a 100 era uma questão meio dúbia pela questão de se você ia conseguir tracionar no dia certo, na temperatura certa, do jeito certo, tá? Qual que é o porém? Esse carro é blindado. Ele está anunciado blindado, se não me engano. Eu teria muito medo de comprar um carro dessa idade, com esse nível de tecnologia, com a blindagem daquela época. Mas, bom, se você vai gastar esse dinheiro, e se você é tarado por sedãs altamente executivos, luxuosos e com esportividade, pelo menos na linha reta, esse é um carro que talvez valha você sair do seu caminho. Tá? O carro está anunciado, tem 63 mil quilômetros. Quem vai olhar vai falar, puta, olha lá o falido que não vendeu a Mercedes da época que o cara era rico. Tá? Mas a hora que você acelerar, principalmente numa estrada, você dá uma retomada, isso aqui é um foguete interestelar. Tá? Mas bom, está anunciado por 99 mil reais. Eu duvido qualquer pessoa com vontade de vender esse carro não vai ouvir proposta, não está disposto a negociar preço. Tá? Próximo carro da minha lista, aí nós vamos diretamente para a Inglaterra, tá? Porque é um carro que na época era o patinho feio da categoria, tá? Numa época que você tinha E55 Compressor, você tinha M5 E39, você tinha RS6 C5, a Jaguar tinha um produto para competir que chamava-se Jaguar S-Type R. Mas a realidade do planeta é que eu tive um carro desses. Não vou sentar aqui e falar para você que ele anda mais que o M5 ou qualquer um dos concorrentes, não vou falar aqui que ele é um carro que é melhor que os demais. Mas tem uma coisa muito doida nesse S-Type, é que hoje o Jaguar ele tem uma aura até difícil de passar de sleeper, né? Que chama atenção, as pessoas acham que o Jaguar é uma marca que é mais cara do que o típico alemão, e não é, na realidade. Mas na época o S-Type R ele até era um carro que estava bem na linha low profile, né? Que eu acho que o ápice dos low profiles, dos lobos em pele de cordeiro, dos sleepers, é justamente o final dos anos 2000. M5, RS6, E55, seja W210 e tal, são carros que têm esportividade, você percebe que há uma diferença ali pela roda, pela altura da suspensão, a saída do escape, o ronco do motor, mas não tem muito mais coisa para cantar que o carro é esportivo. No caso do S-Type R, meus amigos, ele tinha basicamente a mesma motorização que na época a Land Rover utilizava no produto de ponta deles. Então, por exemplo, o Vogue Supercharger, depois a Range Sport Supercharger nos primeiros anos, são carros grandes, pesados, mais de 2 toneladas. Mas aí você pega e traz isso para o contexto do Jaguar. Tá? Então você tinha esse mesmo 4.2 V8 Supercharger, motorização e câmbio não é isso que vai te dar problema. Eu sempre falo isso dos britânicos, o que vai te matar são módulos antigos, tecnologia obsoleta e falta de dono. Tá? E obviamente, falta de peça de reposição, carros extremamente limitados, mesmo globalmente não são carros que trabalham com números de produção tão grandes como os alemães. Mas bom, o S-Type R ele tem basicamente 395 cavalos para 56 kg de torque. Tá? O grande pecado de performance do S-Type R, da época que eu tinha o carro, não era exatamente o motor, era o câmbio. Tá? Você tinha o câmbiozão automático de 6 marchas, o câmbio era rápido para sair do lugar. Você tirar o S-Type R do lugar, ele dava um pulo mesmo, sem fazer o clichê do Leaping Cat da Jaguar, mas ele sai muito rápido do lugar. Por quê? Porque o torque no Supercharger é uma das coisas mais mágicas. Todo Supercharger ele não sofre com a questão do turbo lag, porque ela não precisa de gases do escape entrarem na caixa quente para então pressurizar
e começar a rodar e botar ar frio pela caixa fria. Sei, ficou um negócio meio doido, mas o que acontece é o seguinte, o Supercharger ele é um sistema parasita, ele é ligado diretamente no vira do carro. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele gera mais potência por comprimir ar para dentro da câmara de combustão, ele também gera uma resistência no funcionamento do motor. Por isso que as pessoas falam que o Supercharger ele é um sistema parasita. Mas a coisa bacana disso é que a hora que você encostou no acelerador num carro com Supercharger, ele já está automaticamente injetando ar comprimido lá para dentro da câmara. Tá? Mas no caso, o S-Type R é um carro bom para fazer 0 a 100 a cada de 5,6 segundos e é provado, eu conseguia fazer isso com o meu. Mas a questão é isso, o câmbio não vai até o limite de corte de giro no S-Type R, ele não tem trocas manuais, ele é o famoso J-Gear, então você tem 2, 3, 4, mas são marchas assim, para você, por exemplo, utilizar numa serra, não é um negócio para você ficar cambiando marcha mesmo. E é isso que essencialmente capava o carro. Eu lembro de você ter circunstâncias que você queria, que por exemplo, você estava em quarta ou quinta marcha, você queria dar um kickdown para ele vir a segunda, a Jaguar tinha um mapeamento muito conservador de câmbio para esse carro. Então, puta, vem a segunda, não, ele entregava uma terceira, aí você pegava o carro meio morto ali, meio bobo numas faixas de giros, e infelizmente não havia muita coisa que você poderia fazer para melhorar isso de termo de desempenho desse carro, tá? Mas ainda assim, é um carro bonito, tá? Acho que o principal pecado é um pouco da qualidade de construção interna, é a era Ford ainda imperando, então bonito de ver como Monet, ou seja, de longe é legal, de perto, na hora que você presta atenção, tem uns plastiquezinhos esquisitos, uns painelzinhos meio feio. Mas, bom, você compra quanto? Esse que eu achei aqui é um 2004 5, o carro tá com 18 mil quilômetros, o cara tá pedindo 99 mil reais. É basicamente quase o mesmo preço que eu vendi o meu em 2011, tá? Hoje em dia, dada a raridade e a escassez do que esse carro entrega, não sei se está caro ou está barato, eu olharia o carro para ver se não tem nada para fazer, porque se você comprar um desses mais rodado com coisa para fazer, a dor vai vir, tá? Aquela história, preço desses carros não tem muito como você dizer se ele está barato ou se está caro. A tua preocupação tem que ser um pouco com o estado de conservação. Ah, vou comprar o mais barato. Beleza, aí você acaba gastando mais, vai ficar mais caro para revisar, para corrigir o que está errado, do que aquele que estava melhor com preço um pouquinho mais caro. Tá? Essa é uma dica importante que eu dou para todos vocês. E bom, já que a gente falou do S-Type R, o S-Type ele é substituído pelo Jaguar XF. E eu localizei um XF que já era um outro patamar. Tá? O XF na versão mais cabeluda deles era o XF-R. Tá? Eu localizei em 2010 com 30 mil quilômetros por 130 mil reais. E aí a coisa começa a ficar bem interessante, tá? Novamente, não vou aqui falar que o XFR era um cara superior, por exemplo, ao RS6 C6, ao E63 ou ao M5 até mesmo. Na época de 2010 ainda tínhamos, acho que o último ano do E60, tá? Muito menos vou querer falar que isso aqui compete com as novas gerações. Mas a questão é o seguinte, aqui nós já temos o motor V8 Supercharger atualizado, assim como nas Land Rovers, eles foram para o 5.0, esse mesmo motor encontrou o caminho do XFR, tá? Na época até o motor 4.2 V8 Supercharger tinha uma versão topo de linha no XF, tá? Tinha o XF V8 aspirado, o XF 4.2 V8 Supercharger tinha esse XFR, que aí nós já estamos falando de um número bem interessante. Me diga o que você compra com 130 mil reais, 2010, com 30 mil quilômetros, que tenha 510 cavalos e 63 kg de torque, tá? Câmbio automático de 6 marchas, aqui a gente já passa a ter um pouco de borboleta atrás do volante. Câmbio, esse câmbio é um ZF de 6 marchas, a bolinha ali que você seleciona. São notórios problemas elétricos ainda nessa geração, tipo o câmbio fica travado lá embaixo. Tá? O acabamento melhorou, o design melhorou. Muitas pessoas criticam o XF por ele ter sido um negócio que não tem nada a ver com a tradição Jaguar. Tá? É um design muito específico, muito distinto, muito até dizem que com inspirações asiáticas, né? Mas bom, 0 a 100 aí já cai para 4 segundos e meio e a máxima de 250 km por hora. Obviamente, ele vai muito além disso se você tirar o limitador. Difícil de mexer nos dois, tá? Tanto no S-Type R quanto no XFR. O pessoal sofre um pouco desde sempre para mexer, para fuçar. Por exemplo, você vai mexer muito mais fácil naquele S4 que eu falei que também é Supercharger do que nesses britânicos, tá? Mas bom, o XFR também é um carro que ficou mais pesado. Se o S-Type R pesava 1,8 toneladas, o XFR já é um carro de quase 2 toneladas, que é compatível com o que aconteceu com o M5, o M63 e RS6, tá? Não é um carro, até mesmo o Top Gear fez um comparativo, bota o M5 E60 andando junto com o XFR e o XFR toma uma coça. Mas cara, vamos lá. O que você compra hoje com 130 pau, com 510 cavalos e 63 kg de torque?
Sim, um Jaguar, que é péssimo de revenda, que ninguém lembra que existe, que você vai ter que explicar a todo mundo que você comprou, e se alguma coisa quebrar, você vai se ferrar para manter. Mas ainda assim vai render uma boa história para você contar, sem contar que o ronco desses V8 Supercharger, você ouviu o chorinho lá do Supercharger, ó, nirvana automobilístico, meus amigos. Se você chegou no canal agora, me conheceu, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like, que me ajuda bastante a continuar crescendo e vocês a não perderem tudo de novo. E nessa tela final vocês podem ver o que eu considero ser carros silicone. Parecem rápidos, parecem caros, mas não são rápidos e nem são caros, a não ser na hora de manter. E do lado de cá, carros conversíveis baratos, que vão ser na hora de comprar, mas na hora de manter, vão te ferrar. Muito obrigado e até a próxima.